Boa noite a todos e todas. Será que estão ouvindo a gente? Boa noite. Então, tá tudo ok com o som. Ótimo. Então, boa noite a todos e todas. Eu sou Estela Zanini, diretora de convivência do Colégio Bandeirantes. Aqui ao meu lado está o Maurício Ernica, pai de uma aluna de 9º ano e que faz parte aqui também da nossa comissão Band Antirracismo. Bem-vindos ao segundo encontro do Grupo Band Antirracismo. Esse grupo é formado por professores, funcionários, pais, mães, responsáveis por alunos aqui da nossa escola. Esse grupo foi formado a partir de uma demanda da comunidade pela reflexão e discussão das temáticas raciais de maneira mais efetiva no espaço escolar. Nos reunimos mensalmente, desde o ano passado, final do ano passado, com o objetivo de realizar formação e implementar ações em busca de uma escola antirracista. Nosso primeiro encontro foi com a Esmeralda Ribeiro. Ela abordou o papel da literatura negra na explicitação das vivências e lutas do povo negro brasileiro a partir do lugar de protagonista. Esse segundo encontro será com a professora doutora Luciana Alves e será apresentada pelo Maurício Ernica, que é pai de nossa aluna. Então, bem-vindos. E só uma coisa, durante a fala da professora Luciana, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, vai colocando no chat, que a gente está com um grupo grande aqui nos apoiando. Vamos fazendo uma curadoria dessas questões para ter uma discussão final, tá bom? Muito obrigada. Bom, então, o meu primeiro papel aqui, então, é o de pai da Joana, que é aluna do 9º ano. O segundo papel, então, é de integrante da comissão Band Antirracista. Eu preciso acrescentar, assim, por acréscimo, que eu sou professor da Faculdade de Educação da Unicamp, porque isso vai influenciar o modo como eu vou apresentar a Luciana. E é essa a minha tarefa aqui, é de apresentar a Luciana. Bom, acho que a primeira coisa a ser dita é que a Luciana atualmente é pró-reitora adjunta de Assuntos Estudantis da Universidade Federal de São Paulo, mestre e doutoranda em Educação, pesquisadora em Educação e Desigualdades e pesquisadora em Relações Raciais. Tem alguns trabalhos publicados, acho que vale a pena citar um livro que decorre da dissertação de mestrado dela, Ser Branco no Corpo e para Além dele, pela UCTEC. A Luciana foi professora e diretora de escola, consultora do CERT e tem uma experiência grande na fala pública, né? Já tem participado em diferentes contextos de debate sobre relações raciais e educação. Bom, apresentando a Luciana um pouquinho mais, eu conheci a Luciana há uns 10 anos, quando ela passou a integrar uma equipe de pesquisa da qual eu fazia parte. E algumas qualidades dela prontamente se fizeram notar e assim que ela começar a falar, acho que vai ficar evidente. A Luciana tem um pensamento fino, bastante potente, tem uma ótima formação. Naquele momento, a gente pesquisava educação e desigualdades em grandes cidades, em São Paulo especialmente, e nós não incorporamos a questão racial. Mesmo com a Luciana e um outro pesquisador negro da equipe, o Júlio, apontando a lacuna. O grupo não tinha o amadurecimento conceitual necessário para tratar da questão racial. Muitos anos depois, uns 7, 8 anos depois, eu já estava trabalhando na universidade, eu voltei a pesquisar desigualdades em grandes cidades, e aí incorporando a questão racial. Eu sempre digo que esse retorno foi uma resposta tardia à Luciana e ao Júlio, mas eu estou contando essa história porque nesse outro momento eu encontrei uma universidade já bastante transformada pela atuação do movimento negro e pela institucionalização de ações afirmativas. E a universidade tem sido chamada a pensar e a se transformar.
tem sido chamada a produzir conhecimento sobre relações raciais e a democratizar o acesso às oportunidades que ela disponibiliza, a ser mais justa. E, ora, não tem como tratar, consequentemente, de justiça e democracia no Brasil sem colocar a questão racial no centro da reflexão. Então, nesse outro momento, também eu estava sendo chamado a pensar, a incorporar as questões raciais por essas transformações que estavam presentes na universidade. E é importante eu vou terminar dizendo que os sistemas de ensino no Brasil, eles têm uma relação muito forte com a reprodução das desigualdades raciais. Eles se formaram para valer tardiamente nos anos 30, e num período em que o Estado brasileiro, até os anos 40, operava com a categoria de eugenia, uma ideia de melhoria da raça, livremente. Eugenia era uma categoria corrente no discurso das lideranças políticas. Chegou até a ser usada como categoria em uma das constituições federais do país. O branqueamento era uma política de Estado, deliberada. Não eram termos escondidos, pelo contrário, estavam presentes no discurso político. Depois que o sistema se montou, dos anos 40 em diante, a democracia racial emergiu como uma representação do Brasil. E, mais ainda, houve um declínio de iniciativas educacionais de organizações negras, que vinham tendo uma série de iniciativas educacionais, de alfabetização e letramento, e essas iniciativas entram em declínio após os anos 40. Então, o sistema se montou nesse contexto, e a gente montou um sistema dividido. A gente expandiu o ensino primário público, lá 7 a 10 anos, e criou um outro ramo que o país expandiu, do secundário privado pago, ligado ao ensino superior público. Isso criou uma estrutura de desigualdade muito forte, que favoreceu as elites rurais, que puderam se converter em elites urbanas, ocupando aí posições do mundo que se urbanizava, abriu algumas portas para imigrantes, mas fechou portas para a população negra. E aí o Brasil armou uma máquina de reprodução de desigualdades e colocou no centro dela o sistema de ensino. O que eu quero dizer, então, é que nós institucionalizamos a reprodução de desigualdades, colocando o sistema de ensino como uma mediação pela qual as desigualdades raciais se reproduzem no nosso país. E aí eu termino voltando ao começo. Hoje, as instituições educacionais estão sendo convidadas ao debate. As mudanças têm ocorrido nas universidades públicas e elas não teriam ocorrido sem a atuação de organizações negras e sem a presença de pessoas negras em posições de destaque. A Luciana, muito contra as tendências do mundo, ela está aqui como fruto da escola pública, da universidade pública, e ela também é agente de transformação das instituições por onde ela tem passado. Então, ela vive e é coprodutora desse momento que o país está, que nós todos vivemos, né? E, dizendo isso, eu termino convidando todo mundo a ouvir o que ela tem a nos dizer hoje. Muito obrigado. Luciana, é com você. Eu acho que a conexão deu uma caidinha, desculpa, eu perdi o finalzinho da sua fala, Mal. Eu chamo o professor Maurício Énica, ou de Mal ou de Énica, é um bastante formal e o outro bastante informal, desculpa. Bom, boa noite, Maurício já me apresentou, eu sou Luciana Alves. Eu vou dividir a minha fala em 3 tempos, pensando um pouco nas demandas que o colégio tem e que não são específicas do colégio, né, do Bandeirantes. Eu tenho passado por alguns lugares conversando, na IBU, enfim, em vários outros lugares que são considerados, né, centros de excelência da formação básica, do que a gente pode chamar de uma elite brasileira, uma elite cultural brasileira. E esses lugares
essas escolas privadas têm cada vez mais demandado não só formação em relações étnico-raciais, mas também uma abertura de horizontes aí para entender, afinal, o que é racismo, o que nós, que somos da classe média, ou da classe média alta, ou mesmo ricos, temos a ver com racismo, qual que é o papel dos brancos nisso tudo. Então, vocês vão perceber ao longo da minha fala que eu tenho uma grande ênfase na questão da branquitude, que foi o que eu estudei no mestrado, e que eu venho estudando há muito tempo já, não mais por questão de titulação, mas por hobby, para saber o que outros e outras cientistas têm escrito sobre branquitude na atualidade. Eu tenho uma amiga que chama, negra também, que chama Crisley, que diz que quando eu, Lia Weiner, escrevemos sobre branquitude, tudo era mato, né? Usando uma metáfora que nossos pais migrantes usavam quando chegaram a São Paulo. Então, por ter escrito sobre branquitude ainda na incipiente, quando os estudos eram incipientes aqui no Brasil, muito do que eu falo nesse sentido precisa ser também matizado aí pelo tempo. Eu defendi meu mestrado em 2011. Mas antes de falar disso, eu preciso falar para vocês quem que é a Luciana, né? E desculpa, mas o home entra no office, o office entra no home. Às vezes vocês vão ouvir um barulho de criança ou de cachorro por aqui. Eu sou gêmea, e eu sempre começo me descrevendo assim, porque eu acho que essa é uma característica que um sociólogo francês, o Dibé, categorizaria como sorte. Só quem tem parentes gêmeos, irmãos gêmeos ou filhos gêmeos sabe do que eu estou dizendo. Gêmeos são muito engraçadinhos. Então, na década de 80, nós éramos pouquíssimos e pouquíssimos. Né? Então, desde muito bebezinha, a gente era de uma família muito pobre, enfim, meu pai egresso do sistema prisional, minha mãe empregada doméstica, e as pessoas sempre ajudavam muito por conta dessa característica, porque pobre existe, né, no nosso país, então, muitos. Mas algumas crianças chamavam mais atenção do que outras, e eu, hoje, olhando, né, para a vida pregressa, atribuo ao fato de ser gêmea várias das Boa noite. Então, tá tudo ok com o som. Ótimo. Então, boa noite a todos e todas. Eu sou Estela Zanini, diretora de convivência do Colégio Bandeirantes. Aqui ao meu lado está o Maurício Ernica, pai de uma aluna de 9º ano e que faz parte aqui também da nossa comissão Band Antirracismo. Bem-vindos ao segundo encontro do grupo Band Antirracismo. Esse grupo é formado por professores, funcionários, pais, mães, responsáveis por alunos aqui da nossa escola. Esse grupo foi formado a partir de uma demanda da comunidade pela reflexão e discussão das temáticas raciais de maneira mais efetiva no espaço escolar. Nos reunimos mensalmente, desde o ano passado, final do ano passado, com o objetivo de realizar formação e implementar ações em busca de uma escola antirracista. Nosso primeiro encontro foi com a Esmeralda Ribeiro. Ela abordou o papel da literatura negra na explicitação das vivências e lutas do povo negro brasileiro a partir do lugar de protagonista. Esse segundo encontro será com a professora doutora Luciana Alves e será apresentada pelo Maurício Ernica, que é pai de nossa aluna. Então, bem-vindos. E só uma coisa, durante a fala da professora Luciana, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, vai colocando no chat, que a gente está com um grupo grande aqui nos apoiando. Vamos fazendo uma curadoria dessas questões para ter uma discussão final, tá bom? Muito obrigada. Bom, então, o meu primeiro papel aqui, então, é o de pai da Joana, que é aluna do 9º ano. O segundo papel, então, é de integrante da comissão Band Antirracista. Eu preciso acrescentar, assim, por acréscimo, que eu sou professor da Faculdade de Educação da Unicamp, porque isso vai influenciar o modo como eu vou apresentar a Luciana. E é essa a minha tarefa aqui, é de apresentar a Luciana. Bom, acho que a primeira coisa a ser dita é que a Luciana atualmente é pró-reitora adjunta de Assuntos Estudantis da Universidade Federal de São Paulo, mestre e doutoranda em Educação, pesquisadora em Educação e Desigualdades e pesquisadora em Relações Raciais, tem alguns trabalhos publicados, acho que vale a pena citar
um livro que decorre da dissertação de mestrado dela, Ser Branco no Corpo e para Além dele, pela UCTEC. A Luciana foi professora e diretora de escola, consultora do CERT e tem uma experiência grande na fala pública, né? Já tem participado em diferentes contextos de debate sobre relações raciais e educação. Bom, apresentando a Luciana um pouquinho mais, eu conheci a Luciana há uns 10 anos, quando ela passou a integrar uma equipe de pesquisa da qual eu fazia parte. E algumas qualidades dela prontamente se fizeram notar e assim que ela começar a falar, acho que vai ficar evidente. A Luciana tem um pensamento fino, bastante potente, tem uma ótima formação. Naquele momento, a gente pesquisava educação e desigualdades em grandes cidades, em São Paulo especialmente, e nós não incorporamos a questão racial. Mesmo com a Luciana e um outro pesquisador negro da equipe, o Júlio, apontando a lacuna. O grupo não tinha o amadurecimento conceitual necessário para tratar da questão racial. Muitos anos depois, uns 7, 8 anos depois, eu já estava trabalhando na universidade, eu voltei a pesquisar desigualdades em grandes cidades e aí incorporando a questão racial. Eu sempre digo que esse retorno foi uma resposta tardia à Luciana e ao Júlio, mas eu estou contando essa história porque nesse outro momento eu encontrei uma universidade já bastante transformada pela atuação do movimento negro e pela institucionalização de ações afirmativas. E a universidade tem sido chamada a pensar e a se transformar. Tem sido chamada a produzir conhecimento sobre relações raciais e a democratizar o acesso às oportunidades que ela disponibiliza, a ser mais justa. E, ora, não tem como tratar, consequentemente, de justiça e democracia no Brasil sem colocar a questão racial no centro da reflexão. Então, nesse outro momento, também eu estava sendo chamado a pensar, a incorporar as questões raciais por essas transformações que estavam presentes na universidade. E é importante eu vou terminar dizendo que os sistemas de ensino no Brasil, eles têm uma relação muito forte com a reprodução das desigualdades raciais. Eles se formaram para valer tardiamente nos anos 30, e num período em que o Estado brasileiro, até os anos 40, operava com a categoria de eugenia, uma ideia de melhoria da raça, livremente. Eugenia era uma categoria corrente no discurso das lideranças políticas. Chegou até a ser usada como categoria em uma das constituições federais do país. O branqueamento era uma política de Estado, deliberada. Não eram termos escondidos, pelo contrário, estavam presentes no discurso político. Depois que o sistema se montou, dos anos 40 em diante, a democracia racial emergiu como uma representação do Brasil. E, mais ainda, houve um declínio de iniciativas educacionais de organizações negras que vinham tendo uma série de iniciativas educacionais, de alfabetização e letramento, e essas iniciativas entram em declínio após os anos 40. Então, o sistema se montou nesse contexto, e a gente montou um sistema dividido. A gente expandiu o ensino primário público, lá 7 a 10 anos, e criou um outro ramo que o país expandiu, do secundário privado pago, ligado ao ensino superior público. Isso criou uma estrutura de desigualdade muito forte, que favoreceu as elites rurais, que puderam se converter em elites urbanas, ocupando aí posições do mundo que se urbanizava, abriu algumas portas para imigrantes, mas fechou portas para a população negra. E aí o Brasil armou uma máquina de reprodução de desigualdades e colocou no centro dela o sistema de ensino. O que eu quero dizer, então, é que nós institucionalizamos a reprodução de desigualdades, colocando o sistema de ensino como uma mediação pela qual as desigualdades raciais se reproduzem no nosso país.
E aí eu termino voltando ao começo. Hoje, as instituições educacionais estão sendo convidadas ao debate. As mudanças têm ocorrido nas universidades públicas e elas não teriam ocorrido sem a atuação de organizações negras e sem a presença de pessoas negras em posições de destaque. A Luciana, muito contra as tendências do mundo, ela está aqui como fruto da escola pública, da universidade pública, e ela também é agente de transformação das instituições por onde ela tem passado. Então, ela vive e é coprodutora desse momento que o país está, que nós todos vivemos, né? E, dizendo isso, eu termino convidando todo mundo a ouvir o que ela tem a nos dizer hoje. Muito obrigado. Luciana, é com você. Eu acho que a conexão deu uma caidinha, desculpa, eu perdi o finalzinho da sua fala, Mal. Eu chamo o professor Maurício Érnica, ou de Mal ou de Érnica, é um bastante formal e outro bastante informal, desculpa. Bom, boa noite, Maurício já me apresentou, eu sou Luciana Alves. Eu vou dividir a minha fala em 3 tempos, pensando um pouco nas demandas que o colégio tem e que não são específicas do colégio, né, do Bandeirantes. Eu tenho passado por alguns lugares conversando na IBU, enfim, em vários outros lugares que são considerados, né, centros de excelência da formação básica, do que a gente pode chamar de uma elite brasileira, uma elite cultural brasileira. E esses lugares, essas escolas privadas têm cada vez mais demandado não só formação em relações étnico-raciais, mas também uma abertura de horizontes aí para entender, afinal, o que é racismo, o que nós, que somos da classe média ou da classe média alta, ou mesmo ricos, temos a ver com racismo, qual que é o papel dos brancos nisso tudo. Então, vocês vão perceber ao longo da minha fala que eu tenho uma grande ênfase na questão da branquitude, que foi o que eu estudei no mestrado, e que eu venho estudando há muito tempo já, não mais por questão de titulação, mas por hobby, para saber o que outros e outras cientistas têm escrito sobre branquitude na atualidade. Eu tenho uma amiga que chama, negra também, que chama Crisley, que diz que quando eu, Lia Weiner, escrevemos sobre branquitude, tudo era mato, né? Usando uma metáfora que nossos pais migrantes usavam quando chegaram a São Paulo. Então, por ter escrito sobre branquitude ainda quando os estudos eram incipientes aqui no Brasil, muito do que eu falo nesse sentido precisa ser também matizado aí pelo tempo. Eu defendi meu mestrado em 2011. Mas antes de falar disso, eu preciso falar para vocês quem que é a Luciana, né? E desculpa, mas o home entra no office, o office entra no home. Às vezes vocês vão ouvir um barulho de criança ou de cachorro por aqui. Eu sou gêmea, e eu sempre começo me descrevendo assim, porque eu acho que essa é uma característica que um sociólogo francês, o Dibé, categorizaria como sorte. Só quem tem parentes gêmeos, irmãos gêmeos ou filhos gêmeos sabe do que eu estou dizendo. Gêmeos são muito engraçadinhos. Então, na década de 80, nós éramos pouquíssimos e pouquíssimos. Né? Então, desde muito bebezinha, a gente era de uma família muito pobre, enfim, meu pai egresso do sistema prisional, minha mãe empregada doméstica, e as pessoas sempre ajudavam muito por conta dessa característica, porque pobre existe, né, no nosso país, então, muitos. Mas algumas crianças chamavam mais atenção do que outras, e eu, hoje, olhando, né, para a vida pregressa, atribuo ao fato de ser gêmea várias das oportunidades educacionais que eu e minha irmã tivemos. Minha irmã é professora da USP, também, enfim, tivemos exatamente a mesma trajetória, são 3 minutos de diferença de nascimento entre uma e outra, e temos em comum, além dessa origem, né, mais popular, mais humilde, o fato de sempre termos sido alunas de destaque na escola pública. Então, a gente nunca deu trabalho na escola, pelo contrário. E há teses e dissertações sobre isso na vida de meninas negras, que a escola é vivida como um espaço de libertação, né? Os afazeres domésticos são vários,
enfim, às vezes a gente rememora aqui com certa amargura o fato de termos trabalhado desde muito cedinho em casa e tal, e a gente perguntava para minha mãe depois, que a gente já estava velha, ela já dizia para a gente que ela estava preparando a gente para ser empregada doméstica, então a gente precisava saber fazer em casa para depois saber fazer na casa dos outros, para a gente ver como a reprodução é bastante difícil de romper, né? A reprodução de lugares sociais dos nossos pais e mães são difíceis de romper. Quando a reprodução é positiva, então tem um pai médico, uma mãe, sei lá, jornalista, a reprodução luta a meu favor, ou ela não precisa nem lutar, ela só me favorece. Quando a gente, eu nem sei se a gente pode chamar de reprodução, no sentido, né, teórico do termo, mas quando a gente vem de uma família mais menos abastada, enfim, que tem mais dificuldades, romper certos lugares sociais depende muito dessa corda que o outro te joga, ou as outras, enfim, as instituições te jogam, porque ninguém sai do atoleiro sozinho, né? Se a gente usar a metáfora do mito grego, que eu nunca sei o nome, mas da entidade que se puxa pelos cabelos quando cai num pântano, num campo de areia movediça, essa figura não existe. Então, essas figuras de superação, de, nossa, que quanto mérito, elas sempre tiveram alguém ou alguma instituição na vida que facilitou, nem que fosse parte do caminho. É óbvio que tem que saber aproveitar as oportunidades também, mas se as oportunidades não surgem, é impossível você se fazer sozinho numa sociedade competitiva e desigual como é a brasileira. Enfim, de alunas muito aplicadas e gênios, vários professores e professoras na educação básica apostaram muito na gente, né? Eu lembro que quando eu passei no concurso público para atuar como professora de educação infantil em Diadema, município onde eu tinha estudado, eu fui dar aula com a minha professora do prezinho. Ela ainda estava na ativa e assim que eu entrei, 30 anos depois, 25 anos depois de conhecê-la, ela olhou para mim e falou, eu fui sua professora. Ou seja, são figuras... Bom, primeiro que a gente é enorme, vocês não vão ter a dimensão aqui, mas nós somos figuras marcantes, eu e minha irmã, e do ponto de vista físico mesmo, né? A political statement, no cabelo, na altura, enfim. E aí esses professores e professoras apostavam tanto na gente que a gente ganhava, às vezes, apostila de cursinho que o filho não ia usar mais. Eu lembro na 8ª série, a gente sequer sabia o que era USP, os meninos da escola pública não sabiam. E a professora de língua portuguesa chamou a gente no canto, explicou o que era USP, explicou que a gente tinha chance. Já me emocionei. E explicou que, embora, né, a gente não tivesse dinheiro para pagar a escola, cursinho, que se a gente usasse aqueles livros, a gente ia conseguir. Minha irmã passou no vestibular da USP aos 17 anos para fazer geociências, e junto com o vestibular da USP ela passou no da FATEC. Ela era assim, ainda é, né, mais gêniozinha do que eu, e eu gostava mais de, enfim, brincar, passar batom, também estudava, mas não era só, não era tão estreita como minha irmã. Enfim, tudo aquilo que a gente foi virando uma profecia autorrealizadora, né? Tudo aquilo que depositavam na gente como expectativa, a gente ia correspondendo do ponto de vista de rendimento, de aplicação, enfim. E isso foi gerando uma trajetória que culmina, né, de uma família como a que eu descrevi, culmina em 2 mulheres formadas em toda a trajetória no ensino público brasileiro e com destaques nas respectivas áreas que eu, né, hoje, ocupando a posição de pró-reitora, eu vejo quanto falta, né, de alguns destaques por conta das oportunidades que são muito exíguas para pessoas como eu. Eu fui chamada para ser pró-reitora, eu tinha 3 anos de serviço público federal, né? Então, há muita demanda por gente bem informada, né? O problema é que, dada a história que o Maurício trouxe no início da fala dele, de desigualdades que vêm desde do contexto escravista, né, a gente não consegue achar esses talentos. Esses talentos estão aí, né? E aí eu chego talvez no que seja a minha maior abertura de porta depois do vestibular da USP, né, de ter ingressado num lugar, de ver tanta gente sabida junta, de ver tanta coisa que podia ser feita, de ver a cidade de uma outra perspectiva que não fosse Diadema, né? A gente, outras portas se abriram aí, e uma delas, falando em talento,
foi uma iniciativa da Fundação Ford. Eu ainda estava no primeiro ano da faculdade, todo mundo pensando como é que a gente ia se virar. Eu estava desempregada nessa época e minha irmã estudava em período integral, então, daquele jeito, não tinha dinheiro nem para xerox, quem dirá para a condução. Minha irmã conseguiu uma hospedagem no CRUSP, então ela dormia lá, e aí eu me virava com a minha mãe para ir para a universidade. E aí surgiu uma bolsa da Fundação Ford para ingressantes negros e negras na universidade pública, na USP, e o nome dessa bolsa era 10 vezes 10, que era uma teoria de um dos maiores ativistas e escritores do movimento negro norte-americano. Ele tem um nome afrancesado, mas ele gostava de que dissessem o nome dele do jeito mais atípico possível para se descolar da escravidão, do contexto escravista. Então, é o W.E.B. Du Bois, né? Ele tem um livro chamado As Almas da Gente Negra, em que ele apresenta uma tese que, para mim, ela é bastante liberal, do ponto de vista de não ser transformadora do social, mas apostar muito nos sujeitos, nos indivíduos e seus talentos, que era a seguinte: se você dividir a população negra em 10 partes e apostar na 10ª parte talentosa dessa população negra, essa parte vai multiplicar esse investimento que você fez em 10 vezes. Então, por isso, 10 vezes 10. Então, escolheram 10 pessoas dos cursos de humanas da USP para investir pesado numa formação, né? E foi aí que eu descobri que eu não sabia ler, né? Ler Marx, jamais, eu não entendia nada do que eu li. Eu descobri que eu não sabia escrever, que aquilo que os meus professores elogiavam no ensino médio não dava quase nada, não dava um 6 na USP, né? Então, os primeiros anos de USP, tanto para a Adriana, que entrou cedo, e para mim, que entrei mais tardiamente, foram bem difíceis do ponto de vista de recuperar uma trajetória de educação básica bastante limitada, né? Aquela coisa que todo mundo ouve o tempo todo de escola estadual. Enfim, no 10 vezes 10 eu aprendi com o suprassumo da sociologia e da antropologia, né? Meus professores eram Antônio Sérgio Guimarães, para quem estuda raça sabe que é um dos principais sociólogos do tema, a Lívia Schwartz, que é uma das principais historiadoras, antropólogas que a gente tem, né, na atualidade. Enfim, eu tive o privilégio de ter uma orientação bastante de perto de figuras que são muito importantes para o pensamento sociológico brasileiro e pensamento social brasileiro de modo geral. E dali eu consegui outras bolsas de iniciação científica. Então, a minha formação científica, assim como a da Adriana, que também foi uma das escolhidas ali, logo no primeiro ano da geologia, por um dos professores que eu vou fazer um parênteses, há muito pouca aposta no talento negro, né? E minha irmã foi o único 10 de uma prova de cálculo na geologia, no primeiro ano. E tinham 2 Adrianas na sala. É óbvio que o professor pensou que era a Adriana branca. E quando ele olha espantado, diz: não, você ouviu errado, não é você, é a outra Adriana. E a minha irmã responde: não, professor, sou eu, Adriana Alves, olha aqui. E a gente ainda não lidava muito com racismo, não sabia muito classificar as coisas, mas esse professor ficou com tanta vergonha que convidou minha irmã para ser orientanda dele. E ela foi orientanda dele na iniciação científica, no mestrado, aí passou para o doutorado direto e no pós-doutorado. Então, veja, de um reconhecimento de uma atitude preconceituosa vem toda uma oportunidade de vida. Né? Não que a gente goste de passar preconceito, mas às vezes quando você está na frente de uma pessoa que está buscando melhorar, né, do ponto de vista das relações étnico-raciais, pode ser aí a tábua de salvação. Enfim, essa trajetória, só para aquecer o debate aí, e colocar as coisas numa perspectiva menos individual e mais institucional e estrutural, né? Eu tenho discutido muito racismo ultimamente e eu acho que alguns e algumas ativistas têm apostado numa estratégia bastante complicada do ponto de vista da longevidade dessa estratégia e da efetividade dessa estratégia para desfazer ou desconstruir desigualdades raciais. A gente tem, de modo geral, dado muita ênfase às manifestações de racismo cotidianas. Então, se alguém xinga alguém, se alguém pede que alguém transite em algum lugar, se alguém, enfim, externa uma posição preconceituosa
ou que está embasada na ideia, na crença de que existem raças superiores e inferiores, essa pessoa, essa figura ganha o debate público como sendo a encarnação, e encarnação não do ponto de vista de religioso, mas a carne dela é onde se localiza o racismo na nossa sociedade. Então, muitos e muitas de nós acreditam que punindo essa pessoa adequadamente, e o adequadamente aí sempre se espera uma condenação judicial, não por injúria racial, mas sim por racismo, crime inafiançável, se acredita que se está dando uma lição à sociedade de maneira mais geral. E eu acho que essa estratégia está equivocada em 2 pontos, principalmente. O primeiro ponto é que, ao encarnar o racismo em algumas figuras, a gente dá para outras figuras que não têm coragem suficiente para externar o que pensam uma sensação de segurança, né? Então, eu não sou racista, porque eu jamais diria para uma pessoa do meu lado, jamais xingaria alguém de macaco, por exemplo. Então, fica parecendo que o racismo é um problema de 2 grupos muito específicos, daqueles racistas que têm coragem para abrir a boca e de nós negros, né? O resto da humanidade está isenta desse problema. E a segunda questão que me parece muito problemática na ênfase que se dá ao racismo individual é o fato de que estaria resolvido o problema se nós criássemos uma etiqueta racial. Então, se eu construísse um livro com várias dicas de como não ser racista, de que vocabulário você tem que usar, de que atitudes e olhares você tem que né, dirigir às pessoas negras, então o problema do racismo estaria resolvido, né? Se fosse uma questão individual e se fosse uma questão do falar e do fazer. Só que eu gosto muito de um autor chamado Charles Mills, e eu vou espelhar minha tela, só uma telinha, prometo que não vou tomar muito tempo de vocês com teoria, para falar das diferentes dimensões do racismo, e aí na terceira parte da minha fala eu vou endereçar um pouco qual é o papel da escola na desconstrução dessas dimensões do racismo que vão para além do racismo individual. Se vocês quiserem me interromper, a qualquer momento fiquem à vontade, porque é difícil eu perder o raciocínio, tá bom? Me digam se vocês estão vendo a tela, por favor. Acho que parou de novo. Ainda não, Luciana. Oi? Ainda não? Ainda não. Tá, deu uma travada, né? Espera um pouquinho. A gente vê aqui, Luciana Alves iniciou o Eu compartilhamento. ouço vocês, mas eu acho que vocês não me escutam. Não, te escutar a gente escuta. O que aparece é uma tela preta escrita Luciana Alves iniciou o compartilhamento de tela, mas não aparece o que você quer mostrar. Entendi. Tá, deixa eu parar aqui e ver se funciona. Na verdade, meu computador está super lento hoje. Tá igual a chuva. Tenta pelo menos sair aí do compartilhamento e recompartilhar. Tenta refazer essa operação. No limite, tenta entrar de novo na sala. A Luciana teve uma pequena queda, mas acho que logo ela reinicia.
E nós continuamos com essa fala incrível que ela está apresentando para nós. Vamos aguardar um pouquinho, tá bom? Meu nome é Kátia, eu sou professora e subcoordenadora aqui no Bandeirantes. Também faço parte da comissão do grupo Goiânia de Racismo. Luciano está de volta. Está conectando o áudio. Ela está reconectando. Vocês me escutam agora? Ah, voltou. Desculpa, acho que caiu a internet aqui, eu estou no celular agora. Enfim, eu ia espelhar uma tela com vocês que traz as 6 dimensões do racismo que qualquer iniciativa que se pretenda eficaz do ponto de vista da dissolução das desigualdades sociais e não só da criação de uma etiqueta racial, precisa endereçar, do meu ponto de vista, apoiada no filósofo que escreveu o livro chamado The Racial Contract, o contrato racial. O Charles Mills aposta, assevera, que o racismo ele tem 6 dimensões e que essas dimensões elas não podem ser lidas separadamente, elas estão imbricadas desde o surgimento desse sistema de dominação. Então, a primeira coisa aí é que o racismo é um sistema de dominação. Ele não é o xingamento ao seu vizinho. O xingamento ao seu vizinho é uma parte do problema que está longe de ser o sistema de modo geral. Esse sistema ele tem uma direção, e essa direção foi definida historicamente, né? Foi um sistema criado no bojo da dominação colonial europeia, que, além de justificar a escravização de um povo inteiro, deixou marcas institucionais, jurídicas, culturais, econômicas, enfim, deixou marcas profundas na maneira como nós enxergamos a humanidade, a diversidade humana e enxergamos a sociedade. Esse sistema, segundo Mills, é composto, então, por uma dimensão econômica, que eu acabei de dizer aqui, né? Essa dimensão econômica, ela se revela especialmente pela concentração de renda e de bens e serviços sociais. Né? Então, se a gente pensar, por exemplo, quem são os grandes latifundiários no Brasil e no mundo, são pessoas brancas. Se a gente pensar onde estão concentradas as melhores vagas ou os melhores postos de trabalho, os melhores salários, a gente vai ver, por exemplo, que dentre os principais CEOs brasileiros, a gente tem 2 mulheres negras, né? Se a gente considera um universo de mais de 100 pessoas. Então, essa concentração de recursos materiais configura um privilégio para todos os brancos? Obviamente que não, porque eu preciso combinar essa dimensão a outras dimensões. Então, nem todos os brancos são ricos, mas boa parte dos ricos, ou a maioria esmagadora dos ricos, são brancos. Então, a concentração de recursos materiais, ela tem cor. Né? Tem uma dimensão que tem sido cada vez mais tratada no debate público sobre o tema do racismo, que é a dimensão jurídico-política. Nessa dimensão, quando a gente olha para quem tem poder de decisão, para quem, de alguma maneira, regula aquilo que pode ou não ser feito em determinadas sociedades e regula aqueles que têm ou não direitos, esse grupo de pessoas, ele tem características muito parecidas. Né? No caso brasileiro, por exemplo, são homens brancos. Né? Agora a gente tem visto mais a incorporação de mulheres e mais a incorporação de negros, especialmente após a adoção de cotas raciais no serviço público. Essa dimensão leva a certas distorções.
que nem sempre são admitidas, assumidas publicamente, mas que quando a gente olha para os dados empíricos, então quando a gente olha, por exemplo, para a distribuição de sentenças no Brasil, todos os analistas jurídicos são unânimes, que trabalham nessa vertente, são unânimes em afirmar que o sistema judiciário brasileiro é muito mais duro em relação a pessoas negras do que em relação a pessoas brancas. Isso parece que só está lá longe de nós, num âmbito mais judicial, mas está muito perto. Quando a gente ouve, por exemplo, debates acalorados sobre a necessidade de redução da maioridade penal, a gente não está falando dos alunos do Colégio Bandeirantes de 14 e 15 anos. Não é esse público que a sociedade clama para ser encarcerado cada vez mais jovem. A gente está falando do menino negro, muitas vezes reconhecido segundo o expediente daquela foto mal tirada, e que esse reconhecimento é visto como válido, juridicamente falando, numa sociedade que tem a cultura, digamos assim, de dizer que todo preto se parece. Quem nunca ouviu isso na vida? Né? Então, se todo preto se parece, quando alguém me mostra uma foto de um criminoso, tanto faz quem é aquele criminoso, desde que ele seja punido, porque se ele não é, ele pode ser um vir a ser. Né? Então, essa dimensão jurídico-política, ela tem tentáculos, digamos assim, que se espraiam em todas as direções e estão no cotidiano de todas as pessoas. Eu sou a mulher dos parênteses. Um parênteses, há um tempo atrás, sumiu um celular, eu não sei se vocês lembram dessa história, deve ter uns 5 anos, mais ou menos. Sumiu um celular de um dos moradores adolescentes de um condomínio de alto padrão. E nesse dia fatídico, a empregada tinha levado o filho dela, adolescente, para trabalhar com ela. E os pais desceram e ficou aquela gritaria, não, tem que dar conta, é a mãe dele que vai ter que pagar, onde é que está, onde é que você escondeu? E aí alguém brilhante pensou, vamos pegar as câmeras de segurança? E aí pegaram as câmeras, já estavam prestes a chamar a polícia e descobriram que foi um outro colega do condomínio que furtou o celular. A mudança de atitude foi imediata. Enquanto era o filho de uma das empregadas domésticas negra, vamos chamar a polícia, vamos, né, dar a essa pessoa, essa adolescente, todo o tratamento judicial necessário. Quando se descobriu que era um dos meninos brancos de classe média, passou assim, não, mas são crianças, ainda estão aprendendo a diferença entre o certo e o errado, a gente tem que educar, não precisa punir. Então, são 2 Brasis. Né? E são 2 infâncias, 2 adolescências, 2 vidas adultas, isso para a gente ficar só no binômio negro e branco, sem contar indígenas, sem contar outras diferenças transformadas em desigualdades sociais. Além dessa dimensão jurídico-política, a gente também tem uma dimensão que é cultural. Então, que a gente forma os nossos padrões de valores no Brasil muito apoiados nos valores da classe média branca. Né? Então, a escola pública está cheia de exemplos disso. Né? Quando a gente conversa com professoras do 2º ano de uma escola pública que estão argumentando por que elas devem reprovar as crianças que não aprenderam a ler e escrever, eu já ouvi pérolas do tipo, esse menino chegou na escola sem nem saber pegar no lápis. Ué, dependendo das camadas sociais de onde esse menino veio, não saber pegar no lápis ou saber pegar no lápis não é algo tácito. O que para nós, classe média, né? Bom, se eu for classe média, a gente ainda tem que pensar sobre isso, mas o que para a classe média é algo quase que natural, está impresso no jeito de ser, no ethos daquela determinada camada social, para outras classes não é tácito, não é banal aprender a pegar no lápis. Pode ser banal lavar uma roupa muito bem lavada aos 11 anos, o que não a classe mais alta não consegue fazer, crianças da classe mais alta não conseguem fazer, mas não é lavar uma roupa aos 11 anos que é socialmente valorizado pela escola e que se transforma, então, numa fonte de sucesso escolar. Né? Então, esse padrão cultural traçado a partir das elites faz com que todos os outros grupos desviantes sejam tratados como não suficientemente capazes, para não dizer incapazes. Né? Então, quando eu considero, por exemplo,
que certo jeito de se vestir, certo jeito de falar, ou certo... eu lembrei de uma reportagem, acho que foi Maurício que me mandou até, de que pessoas que vão para Wall Street de sapato marrom não passam na entrevista, né? Esse jeito de transformar a sua experiência, a experiência do seu grupo, como régua que mede todas as demais experiências do mundo e define, então, quais serão as oportunidades a que as pessoas têm acesso, é uma faceta da dimensão cultural do racismo, digamos assim. Tem uma outra dimensão, que é a cognitiva avaliativa, que tem muito a ver com a cultural, que é essa generalização da experiência branca como a experiência do mundo, e tem muito a ver com a escola. Quando você diz assim, por exemplo, professora, é preciso criar um currículo não eurocentrado, porque a humanidade construiu conhecimentos vastíssimos e a gente limita o potencial cognitivo das nossas crianças quando a gente centra a educação num único jeito de fazer conhecimento, de construir conhecimento. Se todas as culturas constroem conhecimentos a partir dos desafios particulares que estão interpostos ao cotidiano dos sujeitos, olha que riqueza é eu entender como, sei lá, um somali resolve um problema cotidiano na vida dele. E que outras perspectivas se abrem a partir dessa aprendizagem. Aí a professora vira e diz assim, tá, eu posso até fazer isso, mas e quando é que eu vou ensinar a história da humanidade? Por história da humanidade, ela está pressupondo aquela história do encontro dos europeus com os outros povos e da perspectiva assumida pelos europeus para contar essa história. Então, veja como isso nos empobrece como seres humanos, né? Nos empobrece, inclusive, no potencial que a gente tem para aprender muito mais do que a gente já sabe. Essa dimensão cognitiva avaliativa, ela também, ela tem uma lógica, tem uma razão de ser. A gente aprendeu a avaliar as coisas a partir da experiência branca desde a mais tenra idade, e a gente aprendeu que esse é o conhecimento que vale. Opa! Até hoje. Espera aí que eu vou só mudar para o computador de volta. Segurem aí. Bom, enquanto está mudando, a gente vai continuar. Tem uma dimensão também que é a somática. O que é a dimensão somática? Toda vez que a gente olha uma pessoa, a gente é capaz, consciente ou inconscientemente, de inferir as capacidades que a gente acha que aquela pessoa tem. Então, por exemplo, se eu vejo uma pessoa negra, para a gente ainda continuar aqui nos exemplos binários que a gente está trazendo para a conversa hoje, eu posso inferir que ela não fala bem. Aliás, essa é a inferência que eu mais brinco e brigo ao mesmo tempo, porque em muitas palestras, muitas conversas, muitas vezes as pessoas vêm com aquela cara de espanto e falam, eu não esperava. E aí você pergunta, por que você não esperava, amigo? Né? Porque você está fazendo uma avaliação somática. Você olha a marca somática e, a partir dela, você infere quais são as habilidades, inclusive, de falar, de fazer conta, de escrever, né? Então, isso... Opa, agora sim. Agora sim. Isso tem um peso. Inclusive, as oportunidades que a gente dá para as pessoas a partir da dimensão avaliativo-cognitiva misturado com a somática. Vamos supor que eu hoje, vou contar uma história real, meu filho hoje estuda numa escola de bairro, mas que era o sonho meu e da minha irmã estudar, porque tinha uma piscina no raio da escola. E essa escola fez uma oferta à diretora da nossa antiga escola de 4 bolsas de estudo. E pediu para a diretora selecionar os melhores alunos, alunas, enfim. E
lembra da historinha que eu contei, que a gente sempre era muito boa aluna? Nós não fomos escolhidas. Depois de um tempo, meu filho volta para essa escola, a gente conversando com a dona da escola, ela nem ficou sabendo quais foram os critérios de escolha. E aí a gente vai perguntar, né? Ô, dona Leda, a ex-diretora, por que a senhora não escolheu a gente? E ela fala, porque vocês não iam conseguir segurar emocionalmente um ambiente de escola particular. Eu até acho que ela pode ter razão, mas eu não acho que a escolha era dela. Então, perceba, de uma avaliação, e aí eu falo, pense na Adriana, que passou, depois de ter a vida que a gente teve no vestibular aos 17 anos, para um curso integral na USP. Onde é que ela estaria se ela tivesse tido aquela oportunidade? Inglês, natação, professor lá todo dia, apostila, livro, né? Talvez ela estivesse na NASA. Talvez ela tivesse quebrado emocionalmente, a gente nunca vai saber, porque ela nunca teve a oportunidade de tentar, a partir da avaliação somática que a diretora fez para matizar ali quem é que ela ia selecionar. E tem a dimensão que eu mais adoro, que é a que eu costumo brincar, que é a metafísica, né? Para os brancos, Deus, os anjos, as fadas, os gnomos, o Papai Noel, são brancos. Não tem dúvida de que eles são brancos, né? E aí, eu sempre conto essa mesma história, porque para mim é o símbolo dessa dimensão metafísica. Do shopping lá em Ribeirão Preto, Iguatemi, que apostou lá numa figura de Papai Noel preto há uns anos atrás, eu nem lembro quando foi, na época que eu ainda usava o Facebook, e deu uma face treta, uma dessas brigas intermináveis, porque Papai Noel é branco, porque vocês estão fazendo apropriação cultural, vocês falam tanto de nós brancos quando a gente usa um turbante, e os negros respondendo a questão da representatividade, aí entra um sábio na história e coloca lá um comentário. Gente, Papai Noel não existe. Mas vai botar na cabeça das pessoas que tem essa dimensão de que até o inexistente é branco, né? É muito difícil a gente deslocar dessa experiência branca, dessa perspectiva branca de ver o mundo e ver um mundo mais colorido, mais diverso, mais potente. E essas dimensões, na minha sinceríssima opinião, se elas não forem tratadas todas juntas, a chance de um projeto educativo que seja de fato antirracista, ter sucesso, chegar ao objetivo final, elas diminuem muito. Porque vamos supor que eu derrube a barreira econômica, né? Então eu vou dar bolsa para alunos pretos entrarem no colégio equipe. Eu derrubei a barreira econômica, mas será que eu derrubei as barreiras jurídico-políticas ou institucionais, né, pensando na política do colégio? Será que os códigos comportamentais que eu exijo daquele menino, daquela menina, e eu penso que são tácitos, né, que são dados, está bem comunicado para esse bolsista ou para essa bolsista, a ponto dele ou dela se sentir confortável o suficiente para ou questionar a política institucional ou aderir a ela, né? Há esse espaço, né? Ao mesmo tempo, eu tenho lá os meus bolsistas e eu não cuido da dimensão relacional, né? Que é uma dimensão importantíssima quando a gente está falando de educação para as relações étnico-raciais. Tem estudos de Harvard recentes que têm tentado linkar a vivência de racismo, a capacidade cognitiva das pessoas, mas não do jeito como o racismo científico fez. Eles têm tentado encontrar as razões para o mau desempenho de meninos e meninas negras vivenciando colégios ou condições semelhantes de vida e escolarização, mas cujo desempenho é desigual. Se eu não acredito em que as capacidades intelectuais são dadas em função da melanina, da concentração de melanina, se eu não acredito em raça biológica, portanto, tem uma explicação social para aquilo que está acontecendo. Até hoje, a gente não conseguiu fazer essa passagem, né? Eu e o Maurício vivemos discutindo isso. Como é que eu faço a passagem? A gente sabe que é racismo, mas como é que eu faço a passagem da vivência da situação de racismo para um aproveitamento baixo, ou, enfim, não satisfatório
da oportunidade educacional. E talvez a resposta esteja nesses estudos de Harvard, que os cientistas descobriram que quando uma criança está exposta a situações de estresse contínuo, dentre as quais está classificado o racismo, os mecanismos que essa criança aciona, os mecanismos cerebrais que essa criança aciona, são aqueles ligados à nossa resposta a situações de medo. Vamos pensar no seu pior medo. A gente não racionaliza do ponto de vista, né, cognitivo mesmo, quando a gente está sentindo medo, né, a ponto da gente, inclusive, descontrolar algo que a gente tem totalmente controlado, os esfíncteres, na vida adulta. Né? Então, o medo, ele dispara na gente respostas que não são necessariamente aquelas demandadas numa situação em que eu preciso estar razoavelmente tranquilo para usar minha lógica, né, seja ela que lógica for. Então, o que esses cientistas estão tentando ver agora? Né? Como crianças expostas à situação de estresse contínuo têm altos níveis de adrenalina, né? Demonstram níveis mais altos de adrenalina, e demonstram maiores dificuldades para acionar áreas do cérebro, né? E a neurociências falando. Eu nem sei se eu acredito muito, mas como vem de Harvard, a gente bate o carimbo. As respostas que essa criança poderia dar aos estímulos educacionais que são ofertados a ela, essa energia está canalizada para resolver a situação do medo, da ameaça, percebe? Então, quando eu estou me sentindo ameaçada, não adianta ter na minha frente uma série de oportunidades, que eu primeiro preciso lidar com a ameaça para depois eu lidar com essas oportunidades. E eu já ouvi isso, pessoas negras fazendo esse depoimento muitas vezes. Né? E depois que a gente vai para a vida adulta, tem dinheiro para pagar terapia, a gente percebe como certas áreas precisam ser deslocadas ou amortecidas na experiência dos sujeitos para então eles darem conta de aproveitarem as oportunidades. Né? Lembrando da gêmea, ela não acreditava que havia racismo até 5 anos atrás, morando comigo, ativista há sei lá quantos anos. E ela não acreditava que a vida dela fosse impactada pelo racismo. Né? Ela só se permite ver isso depois que ela passa no concurso para docente da USP, que aí, teoricamente, todos os embates cotidianos estão praticamente, não vai passar fome, vai ter casa, vai ter emprego vitalício, é funcionária pública. Aí que a resposta lógica baixa e vem a ameaça, vem o baque de perceber, poxa, eu fiz todo um esforço, tive todo um mecanismo de defesa para negar, porque senão eu não tinha força suficiente para aportar naquela área que era a mais importante, que era, naquele momento, estudar, tirar boas notas e ter uma carreira bem-sucedida depois. Enfim, o racismo, ele limita oportunidades, não só naquelas 6 esferas que estão ali, né? Se eu fosse o Charles Mills hoje, talvez eu agregasse uma, que é a saúde mental das pessoas negras, né? O modo como a gente introjeta o racismo, né? Eu não sei se tem negros e negras me ouvindo, além. É Rita. Eu já esqueci o nome da professora, está do lado do Maurício. É Kátia. Igualzinho. Quando a gente é adolescente e até na vida adulta mesmo, né? A gente acredita, por exemplo, que nossa cor é feia, que nosso cabelo é feio. Hoje eu cheguei 5 minutos atrasada porque eu fui cortar o cabelo para falar com vocês e fiz, o political statement, porque é isso, a gente quando a gente aprende que o racismo não é algo que é um problema nosso, a gente bota o cabelo para cima, a gente passa o batom roxo, a gente vive o corpo que a gente tem do jeito que a gente é, e se o outro não gostou, a gente dá um beijo no ombro e segue adiante. Só que até você chegar nesse estágio, muitas oportunidades foram perdidas por uma questão de dificuldade de manejo dessas ameaças todas, dessa vida emocional que pessoas negras e pessoas pobres não conseguem e não têm acesso ao longo da sua trajetória de vida. Eu sempre brinco que eu tenho um jargão, terapia devia ser compulsória e de graça, né? Porque aí a gente tem também com muitos problemas que a gente introjeta, que são do exterior, resolvidos. Mas, enfim, deixemos o debate subjetivo e vamos de novo para a objetividade. Né? Como, então, o que é, então, uma educação antirracista e o que são ações afirmativas, né? Nesse contexto, nessas dimensões de racismo e cotejando aí a história de vida que eu trouxe para vocês com essas dimensões. Né? É eu pensar, primeira coisa, que como brancos,
a gente tem, vocês têm, uma implicação nisso tudo, para além da vontade individual de vocês. Como é um sistema de dominação, estamos todos nesse sistema, querendo ou não, né? Participamos dele, querendo ou não. Então, quando a gente traz professores negros, diretores negros, coordenadores negros, crianças negras para conviverem com as crianças de vocês, não se enganem. Quem está ganhando muito mais são as crianças de vocês do que as crianças negras. Porque estão ganhando a possibilidade de conviverem com pessoas diferentes de si, em situações que, se não são igualitárias, são muito menos assimétricas do que as situações cotidianas que as crianças brancas estão acostumadas, de classe média alta, né? Que é a empregada doméstica. Eu não tenho nada contra empregadas domésticas, eu não tenho nada contra seguranças de shopping, eu não tenho absolutamente nada contra a ocupações que não exigem um diploma universitário. Esse não é o problema. O problema maior é quando o filtro através do qual aquela criança branca vê a sociedade é o filtro da assimetria, né? Então, para ela, se ela só conviveu com pessoas negras assim, ela não vai saber que uma pessoa negra tem exatamente o mesmo potencial que ela, para a aprendizagem, para os esportes, ou seja, para o que for. Que faltou, talvez, a oportunidade que essa criança branca tem e a criança negra não teve. Então, essa vivência em condições menos assimétricas, ela eu vou falar uma coisa assim, aqui não se sintam ofendidos, mas ela ajuda vocês a desfazerem o que eu venho chamando de delírio de superioridade branca. Muitos e muitas brancas que estão me ouvindo aqui, que se sentem antirracistas, quando olham para um modo como veio o mundo, né? Eu acho pessoas brancas mais bonitas, eu acho pessoas brancas mais talentosas. Eu até tentei selecionar um trainee negro, mas eu não consegui, né? Porque falta aos negros a formação. A gente ouviu isso da menina do Nubank dias atrás, né? Então, quando eu não tenho essa convivência mais simétrica, eu tenho um delírio de que a excelência é branca, a beleza é branca, a inventividade é branca, o bom comportamento é branco, a boa moral é branca, e todo o resto é aquilo que eu não sou. Aquilo que não é espelho, como diz a Cida Branco, né? Então, desfazer esse delírio de superioridade branca vem da convivência e também vem de um currículo. E aí a gente chega num segundo ponto, que eu acho que primeiro trazer os brancos para o debate de ações afirmativas e educação antirracista. A segunda coisa, e trazê-los para o debate não na condição de benevolentes, daquele que tolera, dá aqui sua mão e vem para cá, mas daquele que vai aprender com esse outro que está chegando, e aprender muito. Segunda coisa é a questão curricular, que eu já tratei aqui, muito en passant, mas de considerar que todo conhecimento é válido, embora certos conhecimentos sejam selecionados para favorecer certos grupos sociais, né? Se todo conhecimento é válido, é olhar para o meu currículo e pensar, né, como esse povo respondeu, por exemplo, a uma demanda de fome. Quais são as técnicas agrícolas, que invenções eles trouxeram, que tecnologias eles têm que a gente não tem ou que foram expropriadas, né? É trazer não só a história da humanidade, mas qualquer conteúdo, né, de uma perspectiva que seja diversa, porque, de novo, a diversidade humana é nosso melhor traço, né? Talvez seja a única coisa que tenha nos permitido chegar como espécie até onde a gente chegou, né, do ponto de vista positivo. É a homogeneidade humana que nos levou e tem nos levado cada vez mais para a beira do precipício e não do progresso. Se você pensar em quem foi que mandou no mundo inteiro ao longo de tantos anos, foram homens brancos. Então, não foi a diversidade humana que nos legou esse mundo que a gente vê hoje caótico, com pandemia, com aquecimento global, com medo se vai ter água ou se não vai ter água. Não foram os povos considerados diferentes que nos deram esse legado. Então, esse currículo ele pode ser encarado de diversas perspectivas, e eu tenho tido contato ultimamente com geofísicos, com químicos, com matemáticos, que estão levando a perspectiva étnica para dentro dos seus conteúdos. Isso é muito bacana, né? Tem uma moça que trabalha com meninas, especificamente meninas, a Ana Benites,
E ela trabalha com química a partir de elementos da cultura indígena e afro-brasileira. Muito legal o trabalho que ela faz, né? Desde, sei lá, pensar um perfume, pensar um creme, pensar um sabonete, a partir de elementos que não são aqueles usualmente, né, inseridos nessa cadeia produtiva que é cada vez mais pop, digamos assim. Bom, currículo. Trazer os brancos para o debate, as relações raciais. Educar para as relações étnico-raciais não é educar contra o racismo. Eu tenho frisado isso em todas as minhas conversas. Se você precisa educar as pessoas para elas não serem racistas, o seu projeto de educação para as relações étnico-raciais faliu. Se a gente está, e eu acho que a gente está, como sociedade, nesse patamar de educar as pessoas para elas não serem racistas. Porque o nosso projeto educacional, do ponto de vista da valorização da diversidade humana, ele faliu por completo. Se eu, desde a educação infantil, que é a minha bandeira de luta, né, construo com as crianças um significado, um sentido positivo para a diversidade que ela observe, não se engane, toda criança observa, a gente enxerga, e a gente enxerga a partir das lentes que a gente herda da cultura e que a gente constrói com a cultura, então toda criança enxerga cor, ela só não sabe o que essa diferença significa, né? E aí, essa semana passada eu lembrei de um aluno, se é que a gente pode chamar a criança de 3 anos de aluno, né? Quando eu dava aula na creche, uma vez eu fui de bermuda, estava um calor, e aí o Gabriel, chuchuzinho, sentado assim do meu lado, olhou para minha perna, regalou um olho desse tamanho e falou: professora, até a sua perna é preta. E aí eu comecei a dar risada, porque é isso. Uma criança de 3 anos não tem ideia do que significa ter uma pele toda. Ela nem sabia que a minha perna era preta, ela achava que era preta só onde aparecia. Então, perceba, é nessa fase que a gente vai disputar com o mundo inteiro quais são os sentidos que essa criança vai construir para a diferença que ela acabou de constatar, que a minha perna é preta. Essa perna preta, ela pode significar um monte de coisas, né? Ela pode significar preguiça, ela pode significar feiura, ela pode significar sujeira, como uma das crianças de 5 anos que a Eliane Cavaleiro ouviu na década de 90, que disse para uma amiga preta no parque que não ia brincar com ela, porque o pai dela disse que ela era feita de lixo. 5 anos. Perceba, essa criança de 5 anos, quando ela tinha 3, ela estava encantada em descobrir que a cor da perna da professora dela era preta. Em algum momento ali, dos 2 anos em diante, em que essa criança está observando as diferenças e tentando entender por que as pessoas são diferentes, a gente ensina a elas que algumas pessoas são feitas de lixo porque tem uma maior concentração de melanina e tem a pele marrom, né? Essa luta por significados de mundo, ela é ferrenha, porque às vezes é a escola lutando em relação a sentidos de mundo totalmente excludentes, criados pela família, pela mídia, pelos brinquedos, pelo síndico, pelas outras famílias, pelos amigos, né? Mas é uma luta que, se a instituição mais legítima que existe na nossa sociedade para educar as pessoas não comprar, o que a gente sabe é que daqui 20 anos eu vou voltar aqui e vou de novo. Como é que a gente educa as pessoas para não serem racistas? Eu vou continuar falando de uma educação antirracista e não de uma educação para as relações étnico-raciais. Percebe a diferença? Então, se eu tenho um convite para não me alongar muito, que eu gosto do debate, que eu posso fazer para vocês do Bandeirantes, tornem cada vez mais parte do currículo, mas entendido nesse sentido amplo, não só do que eu ensino, mas do que eu vivencio, do que eu faço, do que eu vejo nos muros da escola, nas paredes, de com quem eu convivo, de modo que aqueles que não estão aqui hoje, ou aqueles que não se sentem próximos dessa discussão, se vejam obrigados a fazê-la, nem que seja para apoiar a lição de casa do mundo, né? Porque às vezes eu sinto também que a gente fala para convertido, é uma brincadeira religiosa, mas porque às vezes a gente fala para pessoas que não têm um grande tensionamento para trazer, né? As pessoas fazem assim, boa parte delas concorda com o que a gente diz, mas entre o concordar e o fazer tem um espaço aí, uma lacuna, que do ponto de vista da educação para as relações étnico-raciais tem 17 anos já. Há 17 anos eu vejo pessoas fazendo assim com a cabeça, e aí quando a gente fala, então vamos lá, fazer nosso projeto. Ah, mas eu não tenho informação suficiente para isso. E aí eu converso com a pessoa 17 anos depois, a desculpa continua a mesma.
A lei 10.639 tem 17 anos. Então, tem alguma coisa entre a informação e a ação, que eu diria que é a subjetividade que está entrando aí para impedir, que emperra a educação para as relações étnico-raciais. Para nós é mais confortável discutir educação para não racistas ou antirracistas, porque aí parece que o alvo é mais objetivo, mais direto, né? Eu vou combater o racismo, ponto. É muito mais difícil eu construir do ponto de vista positivo, né? Esses sentidos de mundo que eu argumentei que são uma disputa legítima para as nossas escolas fazerem. E aí eu felicito o colégio por estar encampando essa luta, né, tentando fazer as modificações necessárias para deixar de ter uma educação antirracista e, no futuro, espero que breve, já começar a fazer educação para as relações étnico-raciais. E aí eu paro de falar, porque eu falo demais, e vamos abrir aí para as conversas e debates. Obrigada. Professora Luciana, um prazer enorme ouvi-la, trocar essas ideias, essas informações, todo esse conhecimento que você traz, a experiência. Eu, particularmente, falando, me identifiquei com várias passagens que você contou, porque a minha trajetória também é bastante parecida. E tem uma pergunta que eu havia pensado e foi bastante contemplada pela sua fala. E quando a gente pensa nessas dimensões que você comentou, se fala muito hoje, né, e a gente do movimento fala bastante sobre a questão da representatividade e da importância que é a representatividade, mas, no meu ponto de vista, e de algumas pessoas que compartilham comigo essa ideia, não é suficiente a representatividade. Então, quando a gente pensa nessa questão das ações afirmativas no espaço escolar, de uma educação antirracista, ou mais propriamente, como você coloca, de uma educação para as relações étnico-raciais, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão da representatividade e, talvez, pelo que eu entendo, da proporcionalidade, que às vezes não se entende, não se compreende, que são coisas diferentes, e uma coisa é um passo e a gente tem que atingir algo maior. Muito bom. Primeiro que na sua pergunta tem uma resposta, que eu acho que é muito interessante da gente pensar. A representatividade importa, eu não tenho dúvida alguma de que ela importa, né? Eu vejo meu filho aqui, o orgulho como ele fala, né? Quando eu era diretora de escola, era porque eu era diretora de escola. Agora eu sou pró-reitora, é porque eu sou pró-reitora. Mas esse orgulho de ver alguém que faz reunião, que incide sobre o debate público. Quando eu vou aparecer no Facebook, no YouTube, ele acha que eu sou quase que a diva. E o que vai construindo para essa criança eu posso ser quem eu quiser ser, né? E não aquilo que a estrutura racista, pesadona, quer que eu seja, né? Estrutura não quer nada, né, gente? Aquilo que limita o potencial, enfim, criativo, criador dos seres humanos. O racismo é um desses. Quando a gente fala de proporcionalidade, não significa que a partir de amanhã o Colégio Bandeirantes tem que demitir metade dos professores brancos e contratar metade dos professores negros. Significa que, de alguma maneira, se não existe uma barreira que venha da ordem das desigualdades raciais, ou até mesmo do viés racista dos processos seletivos, que a gente já está mais do que cansado de falar, era de se esperar que qualquer composição, em qualquer lugar, espelhasse a composição racial brasileira. Então, vou dar um exemplo, né? Recentemente, minha irmã participou de uma seleção, eu falo muito da minha irmã porque eu amo ela demais. Minha irmã participou de uma seleção em que iam se escolher, acho que 12 cientistas das áreas duras, né? Não dura todas são, mas das áreas de ciência pesada. No começo da seleção, tinha mais de 1.000 projetos. A seleção foi às cegas. Então, aqueles que passaram para a segunda etapa tinham seu mérito, tinham um nível de excelência. A segunda etapa não foi às cegas e foi, inclusive, levada adiante por mentores e mentoras.
Dentre esses mentores, não tinha sequer um negro. Nos selecionados para a segunda fase havia negros, homossexuais, nordestinos, mulheres, homens. E aí pensa, de um conjunto vamos pensar que esses 100 são um microcosmo social. De um conjunto diverso de 100 pessoas, eu tenho que selecionar 12%. A probabilidade de eu selecionar 12% de pessoas iguais, gente, é mínima. É mínima. Se eu tenho critérios objetivos, se é que isso existe, né? Não tem como. No final dessa seleção que eu estou dizendo para vocês, 9 candidatos selecionados eram homens brancos e 3 eram mulheres brancas. Não tinha um homossexual que trouxesse no corpo, como tinha na etapa maior, não tinha um negro ou negra, pouquíssimas mulheres. Então, como é que eu posso dizer que eu estou selecionando por mérito? O mérito é branco? E quase que totalmente masculino? Veja, é tão surreal a gente pensar no efeito dessa seleção que é só inverter. Imagina que de um grupo diverso, de todas as formas, de 100 pessoas, eu selecionasse 9 homens pretos e 3 mulheres brancas. O mundo caía, a internet vinha abaixo. Magazine Luiza fez isso esses dias, vocês viram que deu? Racismo, às avessas, sexo poderia existir em algum momento histórico, considerando a realidade que a gente tem, né? Então, isso só acontece por um motivo, né? A gente não acredita, não pratica a ideia de proporcionalidade, de espelhamento da composição racial, porque no fundo, a gente não acha que branco tem raça. Branco é representativo da humanidade. Eu selecionei 12 seres humanos talentosos. Se eu tivesse selecionado 12 negros talentosos, eu diria, eu selecionei 12 negros talentosos. E aí alguém ia levantar a mão e ia dizer, mentira, tu aplicou cota. Não é? Como se cota fosse algo que desmerecesse o talento. Então, por isso que eu gosto, de novo, de frisar, trazer os brancos para o debate e inverter as situações que a gente já normalizou é importante para a gente entender por que labirintos caminham o nosso raciocínio quando a gente está falando das questões raciais. Porque me parece um malabarismo intelectual gigantesco eu tentar justificar uma seleção que culmina num resultado homogêneo, pensando em talentos, né? E eu justificar, se eu inverter a situação, aí eu já não estou mais pensando em talentos, eu estou pensando em alguma medida de favorecimento. Então, proporcionalidade é algo que a gente almeja, mas que, dadas situações, né, de desigualdade social, dos vieses de seleção, etc., que eu fui falando aqui, é algo que ainda está distante de alcançar. Por isso que a gente bate tanto na tecla da representatividade. Mas, em alguma hora, o discurso vai ter que mudar, vai ter que virar o da proporcionalidade. Eu não sei como vocês querem fazer. Eu vi que tem questões aqui no chat. Isso. O Juninho, está aqui do meu lado, vai fazer uma outra pergunta. E depois nós vamos ver as perguntas aqui do chat, tá? Para passar para você. Obrigada pela sua resposta, desculpa. E pelas reflexões que precisamos continuar aí, né? Nesse caminho. Um primeiro prazer, eu sou o Juninho, professor aqui também do Colégio Bandeirantes. Primeiro eu quero deixar claro que eu não estou nem um pouco surpreso com a sua fala, nem um pouco, incrível, já esperava isso, mas isso também não me privou de eu realmente gostar muito e aprender muito com você hoje, tá? Então, primeiro, muito obrigado, incrível de verdade as suas falas. O meu questionamento para você, na verdade, é uma reflexão que eu acredito que eu e a Kátia conversamos bastante sobre isso. Eu queria trazer um pouquinho também da sua fala, que é que quando nós, definitivamente eu, Kátia, quando estamos dentro do Colégio Bandeirantes, a gente também quebra barreiras monetárias, quebramos Se você chegou aonde você está, por que que outros não conseguiram chegar?
né? Se você lutou e conseguiu chegar onde você conseguiu chegar, quebrar tantas barreiras, por que outras pessoas não conseguiram quebrar? E é sempre uma briga muito grande para estar explicando sobre a exceção nunca pode justificar a regra, né? Então, eu queria um pouquinho da sua reflexão sobre isso, porque eu tenho certeza que você também quebrou várias barreiras monetárias, sociais, de hobbies, de viagens e lugares onde você está, que você é única, e trouxesse um pouquinho dessa reflexão sua e o seu comentário sobre essa situação. Muito boa a pergunta. Primeiro que a gente vira exceção que confirma a regra, né? Eu odeio esse lugar, então eu sempre fico trazendo e buscando na minha trajetória quais foram as pequenas tábuas de salvação, assim, sabe? E a gente teve, todos e todas nós, que eu lembro de uma professora da UFRJ, brilhante, que quando entrou na faculdade ela era empregada doméstica, trabalhava de dia, né? E aí passou para o curso de Ciências Sociais na USP e estudava à noite. E eu olhava aquela menina e pensava assim, gente, como o racismo desperdiça potências. Porque se aquela menina não tivesse em algum momento sabido da USP, sabido que existia uma universidade pública que ela poderia acessar, que ela podia continuar trabalhando como doméstica de dia, mas que ela tinha uma oportunidade enfim, de abrir horizontes lindos e fazer tudo que você trouxe na sua fala, ela jamais seria hoje a cientista que ela é, a professora que ela é. Professora universitária no Rio de Janeiro, uma das maiores pesquisadoras de movimento negro no Brasil. É ela que todo mundo chama quando vai falar de movimento negro, né? O que eu posso te dizer é que, primeira coisa, não deveria ser tão difícil assim conseguir uma vida digna. Não deveria ser. Eu não quero matar um leão por dia, eu não quero corresponder ao estereótipo da nega que está sempre forte, sempre firme, aguentando tudo, quebrada no lombo. Não quero. Eu gostaria que a minha vida fosse suave, como a de uma menina loura do olho azul, rica, que paga terapia, não tem problemas existenciais. Gostaria. Eu gostaria de ser essa menina, não, que acho que a gente veio justamente para dar uma balada, né, para mostrar que a vida não é tão tranquila, não é tão fácil, mas não é justo, do ponto de vista dos indivíduos, que nós tenhamos que quebrar tantas barreiras para chegar, às vezes, exatamente no mesmo lugar de pessoas que não fizeram mais do que obrigação, né? E às vezes, até há uma premiação da mediocridade. É sério, às vezes quando você olha algumas coisas, você vê algumas pessoas que chegaram a um cume do sucesso, você fala, não fez mais do que obrigação. Você pega uma trajetória, que eu ia citar um nome, mas depois vocês vão pôr no YouTube, aí o homem vai me perseguir, mas você pega a trajetória de um cara que acabou de sair aí de uma grande emissora, você olha para a trajetória dele e ele foi visto como um fenômeno, né? E aí você vê, ele era filho de diretor não sei das quantas, o primeiro emprego dele foi de direção não sei aonde, sabe? Isso não é se esforçar. Então, quem tem que se esforçar somos só nós, preto. Né? É só o pobre que tem que se esforçar, para o resto tudo está dado. Né? Então, eu gosto muito de uma frase do Dibé, que acho que tem muito a ver com esse debate, que é: o que é o mérito se não a herança transformada em privilégio? É isso, né? Para isso deixar de ser uma verdade em sociedades como a nossa, o Dibé postula que, primeiro, você tem que traçar metas mínimas abaixo das quais ninguém deveria estar. A gente não deveria discutir miséria, a gente não deveria discutir fome, porque elas não deveriam existir. Há patamares aquém dos quais nenhum ser humano deveria estar. Aí a gente pode começar a falar de mérito. Né? Enquanto houver essas linhas estiverem tão apartadas, né, tiver um gap tão grande, o que a gente está falando dessas trajetórias que começam lá de baixo e chegam lá em cima, é de pessoas que não só vão quebrando barreiras, como vão se quebrando ao longo desse caminho, porque não é tranquilo, a gente não é super-herói, super-heroína, né? É muito mais confortável você ter uma vida mediana e, enfim, ninguém depositar muita expectativa em você, do que você ter que ficar o tempo todo brigando para ser, como toda mãe preta diz, e vocês já ouviram que eu sei, 2 vezes melhor do que os outros para poder ser visto. Toda mãe preta, quando a gente faz, sei lá, 8, 9, 10 anos de idade, essa é a frase que ela fala.
Você tem que ser duas, não basta ser melhor, gente, não basta ser bom, não, você tem que ser 2 vezes melhor, é tudo dobrado, né? E aí querem dizer que isso é bonito, que é uma trajetória bacana, né? Não é uma trajetória de um baita esforço, né? Então, a resposta que eu dou para essas pessoas que, por que não se esforça igual a você, né? Porque tem aí uns 300 anos de escravidão, mais uns 200 de total abandono do ponto de vista de políticas públicas, né? E nem todo esforço é recompensado. Então, é muito difícil traçar as réguas no individual para um grupo e traçar a régua na herança para o outro grupo, né? Então, do capital cultural, capital financeiro, viajou o mundo inteiro, aí passou para a medicina. Desculpa, mas foi só um desabafo. Mas a pergunta continua sendo boa. Muito obrigado, Luciana. É impossível. Sempre no nosso encontro, a gente sempre fala que é impossível, nós vamos trazermos desabafos pessoais, questionamentos pessoais e todas as questões que nós passamos, quando nós estamos debatendo sobre isso, é impossível. Mas incrível sua resposta e, de novo, muito obrigado mesmo. Sensacional tudo que você está trazendo para nós, tanto de conhecimento, quanto o modo como você coloca as coisas tão didaticamente e tão explícito, por ter muito conhecimento sobre o que está falando. Isso é incrível mesmo. Luciana, nós aqui, né, estamos Juninho e eu, mas a Estela está aqui, o Maurício, a Dayana, todo mundo aqui muito vibrando com a sua fala. E a Day pede um comentário para você sobre a questão do currículo poderoso versus o currículo dos poderosos, de Jung. Então, como validar verdadeiramente como poderoso aquele conhecimento fora do padrão eurocentrado? Eita, pergunta difícil, né? Porque a gente tem todo um sistema montado para valorizar o padrão eurocentrado, né? Se a gente pensa, talvez a gente tivesse que implodir muita coisa para conseguir que conhecimentos dos lugares subalternos fossem alçados, se pelo menos fossem alçados ao status de conhecimento, talvez eu já ficasse feliz. Mas eles são tidos como crenças, particularidades de povos, enfim. Mas tem uma questão que me inquieta muito, que é a desse currículo a serviço da profissão. Eu vou tentar explicar, que não é algo que está muito elaborado para mim. A gente tem uma balela na escola brasileira de que nós estamos formando para o trabalho, né? Então, inclusive, é um dos princípios que está lá na LDB, né? Formar para o trabalho. Quando a gente olha, né, para a escolarização das pessoas e o trabalho que elas ocupam, é óbvio que há uma correlação entre, né, ganhos salariais, ocupacionais, a partir da longevidade, ou cotejando ali com até onde você foi na sua educação. Mas, quando a gente considera, né, comparando de onde vieram os pais e onde param os filhos, isso está lá em Bourdieu, na reprodução, desde a década de 60. Há pouquíssima distância. Então, a gente passou, sei lá, 15 anos na escola. E para a maioria esmagadora de nós, há pouquíssima distância entre o que meu pai e minha mãe conseguiu fazer e o que eu consegui fazer do ponto de vista da ocupação desses lugares sociais diferenciados. Então, por isso que se diz que a escola reproduz lugares sociais. Se a gente pensar no currículo poderoso, talvez a gente devesse inverter. Talvez eu não esteja formando para o trabalho. Talvez eu esteja formando o trabalhador e a trabalhadora. E isso parece só uma inversão discursiva, mas não é. Quando eu estou formando o trabalhador e a trabalhadora, eu estou formando gente. Eu não estou formando o futuro médico, eu não estou formando a futura enfermeira, eu não estou formando o futuro jornalista. Isso talvez seja o segundo objetivo, ou o terceiro, não sei. Mas o primeiro objetivo é formar gente. Se esse é o objetivo, e quanto mais a gente conhece a respeito da diversidade humana, mais gente a gente fica, né? A gente tem
aí um valor no currículo empoderado, sabe? O currículo que não é aquele que vem dos poderosos. Agora, se o papel da escola é formar para o trabalho, aí não tem outra aposta que não seja o currículo poderoso, percebe? Então, a pergunta, na verdade, é... Vocês estão aí ainda? Então, estão quietinhos. A pergunta, na verdade, é: qual é a concepção de educação que eu tenho? O trabalho é uma consequência, assim como o vestibular, o sucesso posterior, ou ele é o objetivo central? Porque se ele for o objetivo central, fica com um currículo poderoso, porque é ele que vai abrir os caminhos, né? Foi ele que me abriu os caminhos. Se eu não tivesse lido os clássicos, se eu não tivesse aprendido a falar uma língua que não era necessariamente a que eu uso no meu dia a dia, se eu não tivesse aprendido a me comportar, né? Se eu não tivesse aprendido o currículo poderoso, eu não estava aqui hoje, né? Então, o currículo poderoso tem seu mérito porque ele é a chave que abre as portas, felizmente ou infelizmente, para a nossa inserção social de um jeito mais confortável. Agora, se a gente tivesse os mínimos garantidos, como eu falei do DIB, né? Se a gente tivesse os direitos sociais básicos, né? Moradia, alimentação, saúde, eu não preciso ser a Luciana Alves para ter direito e para ter acesso a direitos, percebe? Eu posso ser formada para ser a Luciana, né? Uma pessoa que vive de boa, tem todos os direitos assegurados, não precisa competir com a Rita por uma vaga lá no Bandeirantes, não preciso, porque eu tenho o assegurado. O problema é que a gente entrou numa lógica competitiva muito forte, né? E que a gente retroalimenta essa lógica competitiva com medo de ficar de fora da competição. Porque pior do que não competir é não competir, né? Não ter nenhuma ferramenta para entrar nessa competição. E a competição só existe porque a gente não consegue garantir aquilo que é direito. A gente trata como privilégio, né? Então, eu compito para poder morar bem. Eu compito para poder comer bem, eu compito para poder ter saúde, né? Porque eu não tenho nada disso se eu não for uma boa competidora na sociedade que a gente vive. E aí, se a gente vai formar a pessoa, em primeiro lugar, entra todos esses outros conhecimentos que a gente valoriza, ou deveria valorizar, que não estão na ordem do pragmático, do utilitário. Estão na ordem mesmo do propedêutico, do abrir a mente, do aprender, sabe? Do se tornar mais sabido, não do ponto de vista malandro, mas sabido do ponto de vista de conhecedor mesmo, conhecedora do mundo. Acho que é por aí. Acho que a gente está encaminhando para o final, né? Para o término. Eu não estou te ouvindo, está bem baixinho. Melhorou? Melhorou? Então, estamos encaminhando para o final desse nosso encontro. Como o Juninho falou, e todos que estão aqui, todos que estão presentes, um encontro realmente maravilhoso, produtivo, né? Instigante, que eu acho que é importante quando você fala, né? Tem que trazer para o debate, a gente tem de discutir e tomar as ações, né? A partir disso. Então, estamos bastante felizes, bastante empolgados com isso, com toda essa conversa que você trouxe. E estão aqui, Maurício, Estela, para nos despedir. Obrigada, Luciana, foi maravilhoso, um grande aprendizado ter você aqui. Já tem gente colocando no chat os agradecimentos, tá? Muito obrigada. E quem sabe essa é a primeiro de muitos encontros com você. Tá bom? Muito bom. Obrigada. Imagina, gente, eu que agradeço. Então, beijo. Quer falar, Maurício? Tchau, Lu, obrigado. Uns comentários. Sim. Sigamos. Os comentários mais comuns é o que a gente gosta de falar aqui, aula. Então, foi uma grande aula. Nada como muito obrigada. Tchau, tchau. Beijos, tchau, tchau.